Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, esse programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, segunda-feira, dia 26 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Mas antes, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos juntos clamar essa presença do Santo Espírito para que ele se faça presente no nosso coração, no lugar onde nós estamos agora, ouvindo a Palavra Encarnada, e principalmente que ao longo do dia, ao longo das próximas horas, o Espírito Santo seja quem nos conduza a lembrar e a continuar ruminando, meditando todas as palavras e todas as reflexões que o bom Deus vai nos inspirar nesses breves minutos. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse então a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos em um trecho do Evangelho em que Jesus está caminhando para Jerusalém. Caminhar para Jerusalém significa caminhar para a cruz, caminhar para o sacrifício, caminhar para a humilhação total de Deus. E nesse caminho Jesus vai fazendo curas, a fama de Jesus vai se espalhando, e a gente pode pensar que nesse processo os discípulos também vão caminhando, né? Principalmente ali os apóstolos, os mais próximos, eles vão crescendo na fé, eles vão conhecendo Jesus, vão vendo o jeito de Jesus agir e, com essa grande glória de Jesus, porque Jesus estava sendo reconhecido, estava fazendo muitos milagres, eles começam a discutir então qual deles é o maior. E, ser o maior, por exemplo, poderia ser o mais valorizado por Jesus, aquele que Jesus confidenciava alguma coisa. E Jesus, para responder esse questionamento que Jesus sabia que eles estavam fazendo, traz para perto dele, para o centro das atenções, traz uma criança. Ou seja, traz um pequenino, traz alguém que não sabe muito, e alguém até que na sociedade daquele tempo não tinha valor nenhum, que era uma criança. E Jesus vem, na verdade, derrubar todos os pensamentos, as táticas e as estratégias de crescimento que os discípulos ali estavam colocando. E isso, meus irmãos, é um perigo que nós temos. Nós vivemos com Cristo, nós vivemos na comunidade, nós temos uma vivência espiritual, mas nós continuamos pensando e maquinando coisas com um pensamento humano. Isso é muito perigoso, porque a gente tende a, mesmo estando perto e visualizando milagres, a gente ficar preocupado com cargos, com dinheiro, com ser reconhecido, com honra, com ser o maior. E Jesus vem exatamente destruir esses pensamentos, porque ele vem dizer: olha, a minha lógica é outra. No meu amor, no meu reino, quem vem para o centro é a criança. Não é quem sabe mais, não é quem prega melhor, não é quem canta ou toca melhor, não é necessariamente quem tem mais tempo de vida, mais experiência, não é quem tem mais dinheiro. Não é. Quem vem é o menor, é a criança, é o mais humilde. E a criança, além de ser menor, de todas essas características, ela é aquela que se deixa conduzir e que se deixa levar. Ou seja, o maior no reino dos céus é aquele que se deixa conduzir pelo amor do Pai. É aquele que se deixa ser orientado, conduzido, que é dócil a Cristo. A criança é dócil ao ensinamento de um adulto que ela confia. Ela é guiada, ela é orientada, ela ainda tem toda a sua
forma de ser, muitas vezes vai se moldando pelo meio em que ela vive, pelos ensinamentos que ela recebe, e ela é totalmente alguém que vai absorver esses ensinamentos, muito diferente de um adulto. E nós precisamos, para sermos bons discípulos, para crescermos na fé, a gente precisa ser como uma criança que se deixa, que confia no Pai, que se deixa ser guiada e que não está pensando, maquinando com as nossas táticas humanas, quem é maior, quem é melhor, quem é mais valorizado, quem é mais reconhecido. E uma coisa muito importante para a gente pensar é que quando a gente está na caminhada, assim como os apóstolos estavam, muitas vezes a gente vai vencendo, sim, alguns pecados mais grosseiros, mais rudes, mais graves até. A gente vai vencendo alguns pecados que são assim mais óbvios. E aí nesse caminho a gente vai reconhecendo sim que nós conquistamos virtudes, mas a gente corre um risco tremendo de cair em pecados que são tão perigosos quanto, mas que são pecados de vaidade, de soberba. E a gente começa a trazer uma lógica mundana até para a nossa caminhada espiritual. Você começa a caminhar, vê que já superou alguns pecados e você começa a se achar melhor do que outro. Assim, não, eu não me vejo assim. Mas será, meu irmão, minha irmã, que você em algum momento fica achando que, por exemplo, alguém está num cargo, está numa função e essa pessoa não faz as coisas certas, que se fosse você lá, você faria muito melhor. Ou que fulano está conduzindo certa coisa, mas que não fala bem. Mas se fosse eu fazendo aquilo, se fosse eu hoje gravando Palavra Encarnada, eu não estaria falando isso aí que a Gisele está falando, eu estaria falando outra coisa e seria muito melhor, alcançaria outro nível de evangelização. Às vezes, meus irmãos, são em coisas pequenas, coisas sutis, que não significa que nós líderes não podemos errar. Inclusive, se você tem alguma orientação, alguma sugestão, a gente está aberto para isso, seja aqui no Palavra Encarnada, seja em qualquer outra função de liderança que a gente exerce. Mas é preciso ter um coração humilde, que não deixa se cair na vaidade. Uma coisa é eu ter um olhar de zelo pela comunidade, pelas estratégias de evangelização. Outra coisa é eu sempre achar que posso fazer as coisas melhor do que o outro. Então a gente vai superando os pecados mais rudes, mas cai nesses pequenos pecados. E eles são graves porque eles nos colocam distante de uma situação de graça. E se a gente está longe do estado de graça, a gente não consegue ser como a criança, que é dócil. E aí a gente vai e se mete em outro pecado, porque de repente você pensa isso, mas você não tem coragem de falar, você já fica, aí você mente, aí você inventa, aí você dá um jeito, você entra na lógica humana de novo para continuar alimentando seus pensamentos, porque aí você murmura, porque aí você fala mal da comunidade, pode ser para o seu amigo mais próximo, mas aquilo às vezes faz ele cair também, e isso é pecado, e a gente gera fofoca, gera intriga. Às vezes você começa a não querer mais ir para certa coisa, porque você só pensa que você é melhor, que você pode mais. Então, meu irmão, isso é uma cadeia de coisas, que vai nos afundando e que não permite que a gente seja essa criança dócil, como Jesus nos coloca. E Jesus, mais uma vez, ele traz a criança, que era um pequenino, nos convida a esse caminho de descida, que ele mesmo fez, porque ele foi para Jerusalém. Jesus não foi a figura de Deus na pompa, na glória, na honra, mas um Deus desfigurado na cruz. Ou seja, ele desceu até o último estágio de humilhação, de entrega, de abandono, e nos convida a fazer o mesmo. E é assim, abandonado, que ele se apresenta para nós. Se Deus mandou o seu Filho para se apresentar a nós pela cruz, nos tempos de hoje ele continua se apresentando a nós pela cruz, pelo abandono, pela pobreza. E nós sabemos que esse Deus encarnado é um Deus que não é um Deus de honra, de glórias, de milagres, de coisas mirabolantes, mas um Deus encarnado, um Deus que nos conquista, mesmo estando desfigurado. E esse evangelho também vem nos ensinar sobre isso.
Jesus diz que quem receber a criança, que era um pequenino, um abandonado, alguém que não valia nada, principalmente naquele tempo, está recebendo a Ele. E hoje receber os pequeninos continua sendo o mesmo que recebeu Cristo. E por fim, o Evangelho termina com algo que nós temos meditado muito, que quando há comunhão, sempre há construção. E quando há descomunhão, ideais diferentes, há desconstrução. Esse foi o lema do retiro dos conselhos e setores nesse fim de semana e é algo que nós chamamos você a rezar. Tudo com comunhão constrói e tudo sem comunhão destrói. Que nós possamos meditar sobre isso, pensar nos nossos pecados, mesmo aqueles que são mais sutis, mas que vão nos colocando em uma situação de descomunhão. Que o bom Deus nos ajude a continuar meditando e trazendo todas essas reflexões no nosso coração, para que hoje seja um dia santo e para que esse Palavra Encarnada nos ajude a dar passos de santidade. Que o Senhor nos abençoe.